Conheça agora o Centro de Controle de Tráfego Aéreo da Área Amazônica, que funciona no Sindacta 4, localizado aqui em Manaus. Neste setor, as mulheres são a maioria e desempenham tarefas de grande responsabilidade. Conheça também a suboficial Miranda. Ela integrou a primeira turma de mulheres que ingressou na Força Aérea Brasileira. Com uma certa leveza no sorriso, mesmo diante das dificuldades, elas se tornam grandes, para atender os anseios de quem vive nos lugares mais distantes da região amazônica. O papel da logística, da saúde e de outros tantos atendimentos à população desta terra é feita pela aeronáutica. Para isso, existe um setor no Sindacta 4, localizado em Manaus, responsável pelo tráfego de aviões pela Amazônia. A jovem sargento Aline, que é a amazônida de Belém do Pará, faz diariamente a supervisão dos céus da Amazônia. Ei, Calixto, aqui de Anitaí. E aqui você percebe que é uma realidade totalmente diferente, porque aqui no controle de espaço aéreo a gente é responsável por mais de 60% de controle de espaço aéreo. Então as pessoas imaginam por que a Amazônia o fluxo de tráfego é menor. Isso não acontece, o fluxo de tráfego é muito grande. Nós temos aqui, como nós trabalhamos no Centro de Controle de Área, que é responsável quando as aeronaves já estão voando, quando elas estão de sobrevoo. A gente tem muito sobrevoo de aeronaves, não só militares como civis, mas internacionais. Então a malha de tráfego aéreo, ela pede isso, né, porque o fluxo é muito grande vindo de fora. A gente chega nesse lugar que são mais de 20 radares, são localidades totalmente inóspitas. Nós temos radares, por exemplo, São Félix do Xingu. Aí que a gente percebe que existe toda uma teia que proporciona que o sistema funcione sempre. Ela nos conta que entrou na aeronáutica por influência do pai. Porque ele também é militar, mas ele trabalha em outra área, mais operacional, ele é da banda de música. E eu sempre gostei da farda, achei muito interessante, porque meu pai tem uma postura totalmente diferente. Eu via como os militares se reconheciam, achava isso importante, achava isso diferente, queria conhecer mais. Então resolvi prestar o concurso para ser primeiro militar, porque primeiro nós somos militares, depois somos controladores de voo. Essa é a principal diferença, acredito, nesse nosso ramo. Então primeiro eu queria ser militar. Aí eu fui pesquisar para as pessoas mais próximas, para o meu pai, qual a função que ele acharia que eu me daria bem, que eu me sairia bem. E teve a oportunidade de fazer para controlador de voo. Então, no controle de tráfego aéreo, a gente trabalha com não só questão de visão espacial, raciocínio lógico, como inglês. E eu tinha uma boa base em inglês, uma boa base em português, e meu concurso pediu isso. Eu fiz, passei. Não sabia direito como funcionava, é sempre tudo muito novo, porque você acaba percebendo que você tem um comportamento diferente, você tem um modo de agir diferente. Então, no curso de preparação da Escola de Sargento, nós acabamos sendo forjados a ser militar. Você vê que a sua responsabilidade aumenta, porque muitas pessoas já vão muito jovens. Em 1980, a Marinha já tinha conseguido empregar as mulheres na sua força militar. 2 anos depois, a aeronáutica também conseguiu fazer esse feito no estado do Rio de Janeiro. Agora, elas já completam 30 anos de vida aqui na FAB. E nesse setor, o Centro de Controle Aéreo de Área Amazônico, elas já são a grande maioria. A suboficial Miranda fez parte da primeira turma feminina da aeronáutica no ano de 1982, no estado do Rio de Janeiro. Agora, ela ocupa o cargo de presidente do Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica, o CASAM, clube tradicional de Manaus. Ela disse que o primeiro impacto na integração das mulheres na aeronáutica não foi uma tarefa fácil. As dificuldades, né? Primeiro é que é a saída do berço da gente para ir fazer o curso fora da cidade, uma situação totalmente nova, né? Então a gente foi aquele primeiro impacto, que eu nunca tinha dormido um dia fora da minha casa e cheguei integrando numa cidade bem maior que a minha, nos agrupando em 150 mulheres, todas vindo de todos os lugares, né? Então, a primeira dificuldade foi essa, largar o berço familiar. Aí depois, enfrentar aquele negócio de ordem unida, acordar 5 da manhã e escola assim, aula o dia todo, né? Aprendendo a parte regulamentar de uma coisa totalmente nova, que era só, até o momento, voltado para os homens. Então, para a gente foi tudo muito novo e nós sentimos aquele impacto realmente de integrarmos essas fileiras, né? Porque eles não tinham habilidade conosco e nós não tínhamos
é aquele contato. Cada grito que o sargento dava com a gente era uma choradeira, uma tremedeira, até que eles foram se adaptando a nós e nós a eles. A suboficial ainda diz que não consegue imaginar a Força Aérea sem a presença das mulheres. Eu acho que seria bem menos vantajoso do que tem hoje, porque a mulher ela tem uma visão muito ampla do que é o ser humano. Então, com a chegada da mulher, houve uma humanização maior dentro dos quartéis. Então, isso daí, né, por nós termos mães, pela gente trabalhar administrativamente, cuidando mais, a gente tem um cuidado maior com aquela parte, assim, o soldado que está ali com um problema familiar, a gente vê essa situação de uma maneira mais diferente do homem, né? Porque o homem ele tem uma visão mais paternal mesmo, né? Aquele cara severo, e a gente tem aquela visão mais humanitária da mãe que olha o problema e cuida. Na aeronáutica, Miranda foi obrigada a participar de uma corrida. Mal ela sabia que isso mudaria sua vida para sempre. Graças ao impulso da aeronáutica, ela nunca mais parou de correr. E hoje coleciona inúmeras medalhas que até ela perde as contas. Foi assim. Primeiro eu não corria porque eu achava que corrida era um negócio de outro mundo. Então, como nós somos militares e temos que cumprir, né, as ordens emanadas dos superiores, então foi mandada uma ordem que todas as militares tinham que participar de uma corrida. Em primeiro lugar, eu fiquei muito resistente, mas aí eu fui cumprir a determinação. Chegando lá, eu me destaquei, porque eu cheguei na frente de todo mundo. Aí, de lá, me inscreveram na 5ª edição da Corrida do Sírio, onde eu fui a primeira colocada também. E de lá para cá, eu não parei mais de correr. Ela se emociona ao lembrar de algumas corridas. Sinal claro de quanto o esporte é importante para ela e o quanto ela deve a esta força militar. Eu fiz 33 quilômetros em 2 horas e 10. Eu fiz 9 quilômetros em 2 horas e 50. Imagina o que é você fazer 9 quilômetros em 2 horas e 50. Veja a seguir a admiração e o sentimento de estar na Amazônia. As oficiais nos falam de seus trabalhos pela nossa região e o orgulho de conviver e servir com o povo amazônico.